Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Nossos corações, Senhor Pai, se derramaram em adoração, Deus. Teu Espírito move, Senhor Pai, e aplica as bênçãos espirituais conquistadas pelo Teu Filho em nossos corações, e através de Cristo nós chegamos até a Ti, Senhor Deus, com adoração, louvor, com nossas mentes, Senhor Pai, e corações totalmente pacificados pela cruz. Mas nós precisamos, Senhor Deus, que esse fluxo inverso aconteça, Senhor Pai, que a Tua palavra, ó Deus, por causa de Cristo, seja aplicada aos nossos corações pelo Teu Espírito que habita em nós. Ó Deus, Tu disseste que o Teu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que esse amor, Senhor Pai, seja compreendido, Senhor Pai, mais profundamente, como Paulo orou pela igreja dos Efésios, para que todos juntos, com todos os santos, Senhor Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior, pudéssemos compreender, ó Deus, a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e esse amor imenso, cada vez mais compreendido em sua largura, altura e profundidade, vai constranger ainda mais nossos corações, ó Deus, a vivermos, Senhor Pai, não para nós mesmos, mas para aquele que se entregou, morreu por nós e, Senhor Deus, nos levou a Ti como filhos. Que nós possamos olhar assim para a Tua palavra e que Teu Espírito possa realmente, Senhor Pai, como um espírito de adoção que nos faz clamar Abba Pai, possa, Senhor Deus, levar as verdades da Tua palavra naqueles lugares mais profundos do nosso coração, onde o engano costuma querer, Senhor Pai, o engano costuma se instalar, e Senhor Pai possa revelar a nós mesmos tudo em nós que não Te honra, ó Deus, e toda a beleza de Cristo ocupe o lugar que qualquer coisa esteja ocupando, porque nós sabemos que não há um vácuo em nossos corações. Alguma coisa tem que ter as nossas afeições, alguma coisa tem que capturar, Senhor Pai, o nosso deleite, Senhor Deus. E, Senhor Deus, o nosso coração nunca está vago, Senhor Deus, ele ou está encantado com tudo que o Teu Filho é para nós, ou fatalmente se encantará com outras coisas. Isso seria a ruína, Senhor Pai, do coração humano. Graças a Deus nós temos um coração para Ti, porque este foi um presente que Tu nos deste, ó Deus, soberanamente em Teu Filho. Então enche esse coração de Ti mais e mais, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã nós olhamos 7 coisas que diferenciam a nova da velha vida, a velha aliança da nova aliança, a graça da lei e daquilo que opera em nós. Eu comecei olhando para Romanos 1:2, que Paulo diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu lembro que eu comecei dizendo que nós somos perfeitamente inúteis como cristãos, que exaltam Cristo, se tudo que fizermos for nos conformar com o mundo. Cada vez que você percebe que alguma coisa em você se conformou com o mundo, então você está sendo exatamente aquilo que é o oposto do que é a nossa vida. E a chave para você não fazer isso, não desperdiçar a sua vida, com esse tipo mesmo de sucesso e prosperidade que nos faz parecidos com o mundo e que nos dá tesouros que o mundo também tem como tesouro, Paulo diz que a única coisa é ser transformados, e não se conformam por esse mundo, sendo transformados, nossas mentes, não é? E nós vimos como isso opera através da graça. Não há uma troca, não é, das obras da carne pelas obras da lei, não é? As obras da carne são substituídas pelo fruto do Espírito, algo interno, e nós olhamos então para aquelas 7 diferenças. Agora eu quero olhar para dentro do coração, desse novo coração. O Salmo 1 e 2 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. É a mesma coisa que Paulo está dizendo lá, não é? Com outras palavras. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, qual é o nosso alvo ao meditarmos na palavra de Deus? Qual é o nosso alvo ao ouvi-la ser pregada como nessa noite e nessa manhã? É que a dignidade e as belezas infinitas de Deus sejam exaltadas em adoração, que essas belezas sejam exaltadas em nosso coração em adoração fervorosa e eterna. A adoração, a contemplação e o desfrute é o propósito. Quando a gente usa essa expressão adoração fervorosa, a gente está chamando implicações inatas da palavra, que seja supremamente autêntica, que seja intensa em nós. Isso. A razão porque isso é importante é que há uma correlação entre a medida da nossa intensidade de adoração e o grau que você exibe da glória de Deus. Não é? Essas duas coisas estão ligadas. Se o que nós chamamos de adoração não é a exibição da beleza, da glória de Deus em nossos corações, isso não é adoração de fato. Então, uma afeição morna para Deus não glorifica a Deus, não é? Quando nós temos uma afeição morna para com Deus, dá a impressão de que Deus é moderadamente agradável. Deus é moderadamente algo bom. Deus é moderadamente satisfatório. A minha vida não é muito assim, porque não há algo grande nela, não há algo espetacular nela, não é algo que captura ela. É bom, mas, ou seja, é óbvio que isso não glorifica a Deus, mas Deus não é moderadamente agradável. Se os teus amigos chegam à conclusão de que Deus é moderadamente agradável, é óbvio que você não está glorificando a Deus. Se quem nos conhece achar que Deus é moderadamente alguém que consola, alguém que dá paz, Deus não está sendo glorificado, porque Ele não é assim. Não é? Se não estamos intensamente satisfeitos com Deus, nós precisamos de duas coisas. Precisamos de perdão, porque isso é pecado. E precisamos de realmente que o Espírito Santo haja profundamente em nosso interior, como nós vimos o que a graça faz, não é? Interiormente. E nós sabemos disso porque Jesus diz à igreja de Laodiceia assim: porque és morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você não pode me achar mais ou menos interessante. Eu não posso ser um pouco de felicidade na sua vida, um pouco de paz. Eu não posso ser um pouco de alegria, isso é morno. Eu não posso ser um pouco de prazer. Não é? Eu não posso ser algo um pouco agradável. A expressão correta é alegria indizível e cheia de glória. Não é? Qualquer outra resposta é inadequado. Você está mentindo ao meu respeito. Então, o oposto de sermos mornos em nossas afeições por Jesus é o que Paulo ordena em Romanos 12:11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito. A palavra fervoroso significa, no original, fervente. Estejam fervendo. É exatamente o oposto do que Jesus estava dizendo daquela igreja. A intensidade da nossa adoração é importante, porque ela está contando uma história para o mundo a respeito de Deus. Jesus acusou os hipócritas dos seus dias assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Eu não sou maravilhoso, eu não sou um deleite, eu não sou alegria. O coração deles tem outros objetos para isso. A adoração autêntica procede de um coração que está fervendo assim, não apenas os nossos lábios. Então, uma medida crucial de adoração que procede do coração é se ela é autêntica, intensa, ou ela é dividida. E ela é, por causa disso, frágil, fraca. Autêntica significa não dividida, genuína, não é? Real, sincera, inalterável. Intensidade
implica o quê? Energia, implica vigor, ardor, fervor, paixão, zelo. A Bíblia não nos deixa em dúvida quanto ao tipo de adoração que Deus diz que é a verdadeira adoração. Repetidas vezes Deus exige que o nosso coração seja autêntico e que não seja dividido em nossa adoração. Não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Deuteronômio 4:29 diz: tu buscarás ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 10:12 diz: e servirás ao Senhor de todo o teu coração. E 1 Samuel 7:3 diz: e de todo o coração você vai se voltar para o Senhor. E Provérbios 3:5 diz: e você vai confiar no Senhor não um pouco. E porque você confia um pouco, você está assim. Você vai confiar no Senhor de todo o teu coração. E Sofonias 3:14 diz: e te regozijarás e exultarás de todo o coração. E o Salmo 9:1 diz: e de todo o coração darás graças ao Senhor. Não é dar graça, não é exultar, é de todo o coração. Ele está dizendo o seguinte: não há competidores, nenhuma afeição dividida. E a Bíblia deixa claro o nível de intensidade de adoração que Deus chama, não é? Os verdadeiros adoradores. Quando Pedro escreveu para as igrejas da Ásia Menor, ele não considerou a alegria indizível como algo excepcional, não é? E sim como algo característico do homem regenerado. Como assim, pássaros voam. Quando você vê um pássaro voando, não é uma coisa excepcional. Pássaros voam, não é? Peixes vivem debaixo da água, não é excepcional. Então ele diz: a quem não havendo visto, quem? Todo mundo regenerado na Ásia, não é? Menor, a quem não havendo visto, há mais. Essa é a descrição do novo homem, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1:8. Já 1 João 1:3 diz: o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e se manifestou, anunciamos também a vós outros. Paulo diz assim em Efésios 3:4-8: quando ledes o que ele escreveu, né? Podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo. Então você vê como nós devemos ler a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia simplesmente, devemos sempre ler a palavra de Deus para ver a dignidade. Quando você abre a sua Bíblia em sua casa, a sua intenção não é aprender alguma coisa, você quer ver a dignidade, a beleza suprema e a glória de Deus. Em outras palavras, nós não estamos dizendo que ver a glória de Deus acontece simplesmente na leitura da palavra de Deus. O que a Bíblia diz para nós é que ver a glória de Deus sempre deve ser o alvo ao ler a palavra de Deus. Não é que eu devo ter outros alvos e ainda vou ver algo de Deus. É que sempre que eu estou diante dela, o meu propósito é esse. Não é? Então, para mim, é simplesmente maravilhoso que Deus tenha levado Paulo, em Efésios 3:4, a tornar inconfundivelmente explícito esse fato impressionante sobre ler. Ou seja, que as riquezas da glória de Deus são compreendidas por meio de ler a palavra de Deus. Por que isso é maravilhoso? Porque ler não é algo extraordinário, é algo comum. Mas as insondáveis riquezas de Cristo são extraordinárias. Então eu tenho acesso a algo extraordinário através de algo que não é extraordinário. Se alguém me visse lendo, não vai pensar que eu estou contemplando as maiores maravilhas que podem ser contempladas. Porque todo mundo acha que ler não é algo extraordinário. E não é. E como se Paulo estivesse dizendo para nós que nós podemos voar ficando sentados. Nós podemos ir à direita de Deus. Nós podemos contemplar belezas que são maiores que o universo. Ou que podemos estar no topo do monte Everest, do conhecimento, por ler. Por ler, nós podemos
alcançar essas alturas sem fim. Pelo ato mais comum, nós podemos ver a coisa mais maravilhosa que pode ser vista. E isso não faz você ser cheio de uma onda de alegria? Você não fica, sabe, imagina se alguém dissesse que dentro da sua casa tem um portal que ele consegue passar por um buraco de minhoca e ver o universo inteiro. Você ia achar isso incrível. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é algo muito maior com o que nós temos. Uma onda de alegria invade, porque a gente pensa nisso na Bíblia, pelo ato de ler, eu posso ver a glória de Deus. Então, sempre que eu estou com a Bíblia, eu estou orando: Senhor, inclina o meu coração a este livro e não a nenhuma das futilidades da vida. Ou então oro como o salmista: abra os olhos do meu coração para ver as maravilhas da tua lei. Essa é a minha oração por mim e por vocês. No entanto, a gente não pode perder de vista o argumento que é trazido para nós, que nós devemos ler a palavra de Deus para ver o valor e a beleza suprema de Deus, o valor supremo de Deus, e é isso que nós buscamos. Você vê, isso está num lugar totalmente diferente do que a lei poderia nos levar. O mínimo que podemos dizer nesse ponto, com base em Efésios 3, 4, 8, é que Paulo nos deu um impulso imenso nessa direção. Está sendo dito para nós: você quer ter acesso às riquezas da glória de Deus em Jesus Cristo? Você quer compreender o amor de Cristo, que excede a toda a compreensão? Efésios 3, 4. Você quer conhecer essas riquezas? Efésios 1, 18. Quer ser capacitado por elas a compreender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade? Você quer conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento? O amor que o Pai contempla, e essas belezas, como está em Efésios 3, 16 a 19. Então Paulo diz: leia o que eu escrevi. E você, por ter em você o mesmo Espírito que trouxe essa revelação, então você vai ver e vai conhecer essas maravilhas. Então é claro que alguém pode dizer: mas o livro de Efésios contém muitas coisas para serem vistas. Não há... O pastor quer que nós negligenciemos essas coisas e nos focalizemos apenas nas riquezas da glória de Deus. É realmente verdade que Efésios, Filipenses, Romanos, o Velho Testamento, os Evangelhos abordam muitas coisas importantes para a nossa vida diária. Por exemplo, em Efésios 4, 12, nós temos humildade, gentileza, paciência, tolerância, batismo, no versículo 5. Efésios 4:11 vai falar sobre oficiais da igreja. 16 vai falar sobre amor. O 18 vai falar sobre dureza do coração. O 22 sobre engano, justiça e retidão, no verso 24. Ira, no verso 26 e no verso 31, como você lida com isso. Trabalho honesto, avareza, o espírito. Vai falar sobre casamento, vai falar sobre guerra espiritual, no capítulo 5 e 6. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e diz que sempre devemos ler para ver a glória de Deus, a gente não está dizendo que ler para ver a glória de Deus significa que você não vai ver todas essas questões que ela aborda. E nós vimos aqui que aborda tudo, só em Efésios. Pelo contrário, o que é dito para nós é que nós devemos vê-las por todos os modos. Você nunca deve ver o casamento pelo casamento. Nem todas essas coisas por elas mesmas. Você deve ver com uma clareza minuciosa em todos os seus relacionamentos, como Paulo tensionava que você visse a relação de todas essas coisas. Mas você nunca deve vê-las separado da glória de Deus. Sempre que você vê o casamento separado da glória de Deus como uma coisa em si mesma, você não está vendo
a glória de Deus na palavra de Deus e nem está sendo levado de um grau de glória para outro ao contemplar Cristo. Então, nunca vem separado das insondáveis riquezas de Cristo. Tudo que o casamento tem deve estar relacionado a essas riquezas insondáveis. E todas as coisas que foram abordadas, o trabalho honesto, por exemplo, ali. A glória de Deus Trino, Deus Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, não é um item ao longo do caminho dos outros itens. Temos muitos itens e interesses, casamento, e sexo, e relacionamentos, e também temos a glória de Deus, que é um assunto muito importante. Não. Ela não é um item mais importante entre os outros itens. Esse é um problema muito grande de qualquer coisa temática. A Bíblia não é assim, não é? Não tem na Bíblia a parte dos jovens, não tem a parte dos casados, não tem a parte do sexo, não tem isso na Bíblia. Porque a Bíblia não é assim. Não é um livro de vários interesses e lá um interesse mais importante que é Deus. Tudo é relacionado a Deus. É por isso que quando eu só tenho interesse sobre conversar, uma reunião de jovens, isso não existe na Bíblia, não é? Porque a reunião ela não tem interesse na minha faixa etária, não tem interesse se eu sou homem ou mulher, ou não tem interesse se eu sou casado ou solteiro. Ela tem um interesse. Todas as outras coisas têm que estar ligadas à glória de Deus. Agora, não tem sentido. Você pode até falar assim, não, mas eu sou jovem, quero falar sobre jovem por causa da glória de Deus. Mas não tem sentido eu escolher uma parte da vida para isso. Quando eu estou pensando na glória de Deus, sempre de uma maneira holística. Não estou pensando numa área da vida. Isso é um interesse próprio, não é um interesse na glória de Deus. É uma realidade que abrange e envolve tudo, está acima de tudo, está em tudo e abaixo de tudo, está acima do casamento, está abaixo do casamento e está no casamento, envolve tudo. Se houvesse uma lista de questões da vida, a glória de Deus não estaria nela. Se você falar assim, faz uma lista das questões da vida, a glória de Deus não estaria nela. Pelo contrário, a glória de Deus seria o papel, a tinta, a luz incidente no papel e o significado das palavras. A glória de Deus está em tudo, portanto o ponto nunca é ver a glória de Deus sem ver as outras coisas. O ponto é sempre ver a glória de Deus em e por meio de todas as coisas. Onde nós vemos a glória de Deus aqui? Como isso glorifica a Deus? E é óbvio que eu não posso estar interessado na glória de Deus em uma área da minha vida, porque isso não é se interessar na glória de Deus. Quando eu estou interessado na glória de Deus, isso não tem partes da minha vida. Tem a minha vida toda. Quando Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, ele queria dizer simplesmente, veja todas as coisas em relação à glória de Deus. Nunca pense na água como uma coisa final, ou a comida. Não é? Começando com as coisas mais corriqueiras, mais comuns, como comida e bebida, e em seguida tratem todas as outras coisas de tal maneira que mostre como essas coisas acham seu verdadeiro significado em relação à glória de Deus. Como isso acha o seu verdadeiro significado ligado à única coisa pela qual todas as coisas existem. Então, tanto João quanto Paulo colocaram a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, no primeiro plano nos seus escritos inspirados. Lutero disse que se ele só tivesse João e Paulo, ele já teria todo o material para toda a guerra necessária na vida aqui. E ambos nos mostram a grande importância que eles colocaram em nós olharmos para as palavras que eles escreveram. Ambos acreditavam e ensinaram que por meio dessa leitura, os homens regenerados estão não sendo testemunhas oculares, não poderiam ver a glória de Cristo e ter a vida eterna sendo testemunhas oculares, mas eles foram, e essas maravilhas foram colocadas para nós
nesse depósito precioso. E agora algo dentro de nós corresponde a todo esse depósito. E a visão da glória de Deus que os apóstolos tiveram na presença de Jesus, nós também podemos ter, não estando lá, mas por meio do que eles escreveram. E não faltou nada. Não há nada que falte para a vida e a piedade que não esteja lá, no que Paulo, João e Pedro, por exemplo, escreveram. Esse é o fato, a principal coisa de fato é que eles queriam que a gente visse quando olhássemos para a Bíblia. Eles não queriam que você nunca fosse para a Bíblia com algum interesse particular em outra coisa. É a coisa mais importante para ser vista, à luz do Evangelho da glória de Cristo. É assim que Paulo chama em 2 Coríntios 4:4. É isso que você deve almejar. Sempre que você abre a Bíblia, você não está querendo saber sobre o casamento, você quer ver a luz da glória, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que permeia todas as coisas. É isso que você almeja sempre ao ler a Bíblia. Você não quer um pouco de estímulo para o dia, umas palavras positivas, inspiradoras, não é? 2 Coríntios 3:14-16 diz: até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. É o que nós vimos hoje de manhã, as 7 diferenças, né? Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Não é? Então, sempre o propósito agora, né, quando nós estamos diante da Bíblia, é que a dignidade e a beleza infinita de Deus sejam exaltadas através da adoração fervorosa. A estranha ideia de que você pode separar interesse pela Bíblia da adoração fervorosa, o que às vezes acontece, é totalmente oposta ao propósito da Bíblia. Essa coisa de que se o meu conhecimento bíblico não se transforma em adoração fervorosa, certamente eu não estava vendo a glória de Cristo naqueles ensinos. Não é? Através dessa adoração fervorosa e eterna da noiva de Cristo, que foi comprada por sangue, formada por pessoas procedentes de todas as tribos, línguas, nações, nível intelectual. Isso significa que, primeiro, a dignidade e a beleza infinita de Deus são o valor e a excelência suprema do universo. Em segundo lugar, é que a adoração autêntica, intensa ou fervorosa, como Paulo diz, o oposto daquilo que Jesus disse da igreja de Laodiceia, a adoração supremamente autêntica da dignidade e da beleza de Deus é o alvo supremo da palavra de Deus. E se ela não nos leva a isso, certamente nós não estamos diante do que a palavra de Deus é. E nós devemos sempre ler a palavra de Deus para ver a dignidade da sua beleza suprema. Não importa o assunto que determinado texto está apontando, sempre é esse lugar que eu devo almejar chegar. E em todo o nosso ver, nosso alvo deve ser desfrutar a excelência de Deus acima de todas as coisas. Não há uma coisa em si que eu tenho interesse a não ser a excelência de Deus. E nós devemos almejar ser transformados por meio de ver essa beleza, de desfrutar essa beleza divina revelada em Cristo. E por mais e mais pessoas, o anseio do coração é que por mais e mais pessoas sejam atraídas por essa beleza através de todos os séculos e culturas, até que esteja completo o número de todos aqueles que vão desfrutar disso para sempre. Então você precisa testar, né, biblicamente, essa afirmação de que você nunca deve buscar na Bíblia algo que não seja desfrutar da excelência de Deus. Ou seja, devemos orar, esperar, labutar para sermos despertados em nossas afeições pela palavra de Deus. E é isso que nós almejamos, é isso que nós queremos quando estamos diante dela. De modo claro, nós devemos almejar experimentar afeições do coração que correspondam
a realidade daquilo que a gente vê na Bíblia. É assim que Pedro está descrevendo os cristãos. A convicção por trás desse alvo é que ver sem desfrutar é que leva as pessoas a um ateísmo prático. Elas falam sobre Deus e sobre as maravilhas de Deus, mas elas precisam de maravilhas em outro lugar. Elas estão tão sedentas quanto o mundo. Elas estão tão sem as coisas que elas dizem Deus ser, como as outras pessoas. Portanto, ver sem desfrutar não conduz ao propósito que olhar a palavra de Deus deve conduzir, que é a adoração fervorosa, é a transformação de um grau de glória para outro, através dessa contemplação. Então, há todo um conjunto de emoções implícitos naquilo que nós desfrutamos. A emoção de desfrutar a ira de Deus é óbvio que não é idêntica à de desfrutar o amor de Deus. Fatalmente, todo mundo vai desfrutar emoções a respeito de Deus, mas desfrutar a ternura e a misericórdia de Deus gera uma emoção em meu coração, gera uma afeição em meu coração. Desfrutar a ira de Deus vai gerar também horror, terror, medo. Então, primeiro, quando a gente fala de emoções, afeições ou sentimentos, quando estamos pensando em desfrutar de Cristo, a gente não está se referindo a experiências simplesmente físicas, que são reações corporais. Podem ser afeições verdadeiras do coração e, portanto, é óbvio que elas podem despertar também lágrimas e etc., porque é assim que a gente funciona. Mas a gente sabe que outras coisas podem despertar essas coisas, como a música, como a amizade. Muitas pessoas pensam que a igreja simplesmente aquilo que o mundo encontra em suas amizades e seus encontros, nós encontramos entre os nossos pares, porque acreditam como nós. Mas isso é totalmente falso. Não estamos falando sobre experiências assim, mas, apesar disso, afeições são emoções verdadeiras. Gratidão é o que deve estar permeando esta noite aqui. Gratidão, esperança, alegria, contentamento, paz, anseio, temor, ódio, ira, tristeza. Nenhuma dessas é meramente física, sabe? Se você falar sobre essas coisas como simplesmente uma questão da sua biologia, você está em outro mundo, não está no mundo que nós estamos em adoração. Anjos e demônios e santos falecidos podem ter sentimentos, e eles não estão com os hormônios e a bioquímica funcionando assim ou assado. Os demônios creem e estremecem. Você vê, Deus mesmo experimenta o que a Bíblia chama de ira, em Jeremias 15:14, tristeza, Efésios 4:30, ódio, Salmo 5:5, compaixão, Oséias 11:8, desejo, Tiago 4:5, alegria, Sofonias 3:17. Nenhum desses são eventos físicos. Deus não tem nada físico. Quando são despertados e formados pelo Espírito Santo, a Bíblia chama isso de espirituais. Em 1 Coríntios 2:3, não precisamos de um corpo físico para experimentar, e nem vamos deixar de experimentar se morrermos hoje. Jonathan Edwards escreveu o que certamente é o livro mais importante sobre essas afeições na vida cristã, não é? E sua definição dessas afeições é os mais vigorosos e sensíveis exercícios da inclinação e da vontade da alma. Você vê, é totalmente diferente de sair, como eu disse, lá das obras da carne para as obras
da lei. Em outras palavras, os sentimentos que são realmente importantes não são meras sensações físicas. São o estimular da alma, da nossa alma, com algum tesouro que é recebido, ele diz, ou é ameaçado. Isso desperta em nós sentimentos, afeições. Quando a vontade abraça ou rejeita, ele diz vigorosamente alguma coisa, isso quer dizer afeição. Quando a vontade abraça ou rejeita, por quê? Porque ela ama ou porque ela repele. É claro que há uma conexão entre nossos sentimentos e as sensações dos nossos corpos. Isso deve, afirma Jonathan Edwards, às leis da união que o Criador fixou entre a alma e o corpo. Em outras palavras, o homem não é um pecado porque biologicamente está acontecendo uma reação biológica que está levando ele a isso. Mas é óbvio que o pecado que ele ama gera todo tipo de sentimentos. Então, em outras palavras, a gratidão do coração pode fazer você chorar, derramar lágrimas. O temor de Deus pode fazer você tremer. O choro e o tremor, como movimentos físicos do corpo, são insignificantes, não é o que é mais importante. Não é? Mas a gratidão e o temor são essenciais. Quer você chore, quer não. Quer você trema ou não. Deus só tem prazer em quem teme a sua palavra. Não quer dizer que você fica tremendo o tempo todo. Não é? A gratidão e o temor são essenciais. E se são espirituais, o chorar e qualquer outra coisa que acompanha e que compartilha do verdadeiro valor que a gratidão e o temor possuem, são expressões maravilhosas disso que está acontecendo em nós. É por isso que Deus pode dizer: o homem para quem olharei é este, o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. Então, você vê, isso é essencial e nós temos que olhar essa palavra com cuidado. A gratidão e o temor são essenciais à vida cristã. Você vê que você não está simplesmente olhando para algo fora de você. Algo definitivamente mudou completamente dentro de você em relação a essas coisas. A Bíblia coloca muita importância em nossas emoções, muito mais do que as pessoas admitem. E às vezes até pessoas que tendem a querer ser comprometidas com a verdade, tendem a separar essas coisas. Negativamente, o apóstolo Paulo diz que as pessoas que seguem o velho caminho de porfias, invejas, iras, ciúmes, não herdarão o reino de Deus. E você vê que está falando sobre coisas que não são coisas que você faz. Inveja, ira, ciúme. São afeições. São sentimentos. É essencial que essas coisas mudem, que sejam trocadas por outras coisas. Positivamente, os cristãos, então, são ordenados a terem afeições que honram a Deus. Alegria, Filipenses 4:4, esperança. Essas coisas, hoje em dia, as pessoas falam como se elas são meramente aquilo que o humanismo secular diz que elas são, um monte de moléculas, de células e átomos. Então, às vezes, pela combinação deles lá, dá esperança. Pela combinação deles dá... Mas se tiver com a combinação errada, ele pode ser um cristão sem ter essas coisas. Essas pessoas são ateus práticos. Positivamente, os cristãos são ordenados a terem afeições que honram a Deus, como alegria, Filipenses 4:4, esperanças, Salmo 42:5, temor, Lucas 2:5, paz, Colossenses 3:15, zelo, Romanos 12:11, tristeza, Romanos 12:15, desejo, 1 Pedro 2:12, compaixão, Efésios 4:32, tristeza, contrição, Tiago 4:9. E essas afeições não são uma cereja no bolo, são a vida cristã, são essenciais. Se não tem tristeza verdadeira, não tem nenhum arrependimento verdadeiro. Se não tem alegria em Deus, não há nenhuma relação verdadeira. Deus não é real para mim. Essas afeições não são algo assim. A grande lição dos fariseus é que
limpar o exterior do copo, a nossa vida visível é totalmente inútil. Não é que quem tem afeições verdadeiras pode ter o exterior sujo, mas o exterior só tem valor quando você vê a lista das obras da carne foram trocadas pelo fruto do Espírito. Agora, se foi só uma outra lista moral ou de moralidade da lei, está fora de mim. É só externo. Não tem nada dentro. É isso que Jesus está dizendo: de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vocês limpam o exterior do corpo, do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior. Ou seja, se todas essas afeições verdadeiras não impulsionam a alma, tudo que acontece no lado de fora é totalmente inútil. Rapina e intemperança tem de ser substituída por quê? Contentamento, que é uma afeição, sabe? Como está em Hebreus 13, 5 e 6. E pela valorização de Cristo acima dos confortos deste mundo, como está em Filipenses 3, 8. Isso é essencial, e os fariseus não podiam ter isso. E Jesus então chamava eles de hipócritas, porque externamente eles estavam fazendo coisas que deviam fluir de afeições verdadeiras por Deus, mas era falso. Não existia nada lá dentro. Estava tudo bonito do lado de fora, mas não havia afeições. Aquilo era só a lista da lei que eles estavam seguindo, que não fizeram deles, e é óbvio, não eram fruto deles serem novos em nada para Deus. Portanto, quando nós falamos de nos movemos de ver a glória de Deus na Bíblia, para desfrutar essa glória, não estamos falando sobre algo periférico que alguns cristãos podem alcançar e outros não. Essa é a razão, que é sustentado que todo nosso ver, nosso alvo deve ser desfrutar a excelência de Deus, porque é assim que nós somos transformados, quando nós vemos a glória na palavra de Deus. Então, quando nós vemos e desfrutamos, é óbvio que o diabo pode ver algo da glória de Deus, ele não pode desfrutar ela. Eu devo ver a verdade na Escritura para desfrutar aquilo. E é isso que o que está dentro de mim, que corresponde à Escritura, faz acontecer. Então, desfrutar a realidade por trás da palavra. Porque eu não posso dizer que Deus é o meu abrigo, mas eu não desfruto de segurança e de paz. Porque por trás daquela palavra não tem realidade para mim. Então não tem uma afeição. Não está produzindo uma afeição em mim. Está externo. Está fora. O fruto do Espírito é a paz. Mas você vê, eu estou tentando trocar a lista das obras da carne por outra lista. Não está funcionando, não funciona. Então, nós conhecemos por experiência própria o perigo de ser extasiado meramente com a estrutura das doutrinas interessantes. Você pode se encantar apenas com a lógica de uma passagem, com compreender as doutrinas, olhar a mente profunda de Jonathan Edwards, olhando para um texto e achar tudo aquilo muito incrível, ou ainda pior, com o fato de que agora nós somos capazes de vencer outras pessoas na argumentação, com esse novo discernimento que através da Bíblia e da ajuda desses grandes homens de Deus, eu passei a ter, em outras palavras, há maneiras superficiais de experimentar emoções boas com a Bíblia que não tem nada a ver com Deus. Porque é óbvio, quando eu ganho uma argumentação, isso traz uma emoção boa. Venci, mostrei como é a coisa, mostrei que eu entendo, que eu tenho profundidade aqui no meu conhecimento. Essa é uma afeição, mas certamente ela é diabólica. E você vê que eu tirei ela da Bíblia, tirei ela da verdade, mas eu não estava contemplando a glória. Por não estava contemplando a glória, eu procurei uma glória ou uma afeição naquilo que ela não precisa
do Espírito Santo habitando em nós. Quando a gente, então, vê que em todo o nosso ver, nosso alvo deve ser o desfrutar da excelência de Deus, acima de todas as coisas, a gente está vendo a excelência de Deus mesmo. Você vê, o que nos encanta nunca vai ser a excelência das coisas pelas quais a excelência de Deus é mostrada. O encanto final não é sobre meramente a excelência das palavras ou a excelência das coisas, mas a excelência de Deus. Então é claro que não há nada de errado em apreciar a beleza com que Davi escrevia, a profundidade do apóstolo Paulo, a clareza lógica da sua mente, não é? Mas há um perigo sutil quando esse tipo de experiência nos engana e nos dá um prazer e afeições que não são espirituais, e nos faz pensar que nós estamos desfrutando Deus, a realidade divina, quando nós estamos desfrutando nenhuma afeição que seja realmente espiritual. Incrédulos podem desfrutar a Bíblia como literatura. Não há nada de espiritual nisso. Podem achar a lógica, a profundidade, algo interessante em si mesmo. Isaías 29:13, Deus nos adverte sobre esse tipo de desfrute. Ele diz assim: este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. É só uma lista. Estão tentando substituir aquelas coisas feias por essa lista, mas não há nada que corresponda à excelência, à minha própria excelência. Mesmo quando eles estão tratando das coisas que mais próximos chegam de mim. Então esse tipo de coisa pode acontecer quando estamos, entre aspas, adorando. E pode acontecer também quando estamos lendo a Bíblia. Por isso, ninguém pode dizer assim, olha, muito cuidado, porque quando nós estamos cantando, muitas coisas podem não ser a excelência de Deus sendo despertada em nós, mas quando você está lendo a Bíblia também. Não é diferente em nada. Portanto, o perigo não está nem quando eu estou adorando e cantando, nem quando estou lendo a Bíblia menos ou mais. O perigo é igual um e no outro. Uma emoção real pode surgir, não é? Até mesmo um tipo de temor de Deus, entre aspas, como Isaías chama, e não ser mais do que uma resposta a um mandamento externo. E você pode talvez sentir a importância disso, e é óbvio a dificuldade colocada diante de nós. A glória de Deus que só podemos ver pela palavra de Deus. Por isso, palavras, estruturas, o arranjo lógico do apóstolo Paulo, as proposições são essenciais. E você não pode ver a glória de Cristo sem isso. Mas nós podemos nos perder na própria ponte que Deus designou. Deus fez todas essas coisas para nos levar a Ele, e não para a gente ficar maravilhado com a ponte. Não é? Como os hinos devem nos levar a Ele. Nós não devemos tirar a ponte. A palavra de Deus deve nos levar a Ele. Não é um fim em si mesmo. Ou, mudando a imagem, nós podemos nos tornar como... Eu, por exemplo, tenho um monte de cachorro. E cachorro, a gente cisma que cachorro é igual a gente, mas quando a gente aponta para o cachorro para um lugar, ele não olha para o lugar que a gente está apontando. Ele olha para a nossa mão e fica abanando o rabo. Ele não consegue entender que a gente está apontando para outro lugar. Ele fica feliz de olhar para a nossa mão. Assim, a Bíblia está apontando o tempo todo para quem Deus é. Se você ficar abanando o rabo, entre aspas, para a própria coisa, você não está entendendo. Os hinos estão nos apontando para outro lugar. Se você, metaforicamente, abanar o rabo para o próprio hino, então você não entendeu.
Paulo está nos apontando Cristo. Todos os hinos estão nos apontando Cristo. Se eu não consigo parar de olhar para a mão, igual quando eu estou apontando para um cachorro para algum lugar, ele fica abanando o rabo, você ele está feliz. Você não está entendendo o que eu quero que ele veja. Ou, se você olhar de outra forma, imagine se você tem uma janela, uma casa, para uma paisagem deslumbrante, com uma janela linda, mas você fica tão encantado com a janela, com a estrutura da madeira da janela, com a arte da janela, como o vidro está, que você não vê a paisagem, que você perde o propósito, né? Ela queria que você visse, ela foi feita para você ver o que está lá fora, é para você ficar preso à janela. Ela é fundamental, porque sem a janela você nem ia ver. Mas ela mesma não quer que você igual o cachorro fica olhando para a mão, fica olhando para ela. Você vá além. Então, como a Bíblia nos ensina que em todo o nosso ver, nosso alvo deve ser desfrutar da excelência de Deus. Você nunca deve sentar e abrir a Bíblia, nunca deve estar num culto sem que esse tenha sido o propósito que te trouxe aqui. O outro propósito de trazer aqui. O outro propósito é fazer você ler a Bíblia, abrir a Bíblia em sua casa, ou dobrar seu joelho em oração. Então, como a Bíblia deixa claro que em toda a sua leitura nós devemos nos mover do ato de ler a Bíblia para ver a glória de Deus, e depois disso, desfrutar da glória de Deus, você vê que a graça nos leva para um lugar totalmente diferente da lei. E, de duas maneiras, as Escrituras nos encorajam a buscar a alegria em Deus, na palavra de Deus. Mas você busca a alegria em Deus. Você não quer saber sobre a paz de Deus. Você está buscando a paz de Deus, que excede todo entendimento. E a Escritura conecta explicitamente o desfrute dessa glória, que são todas essas coisas, com a palavra de Deus pregada, lida. E 2 vezes Jesus disse que nos deu suas palavras para que nós compartilhemos da sua alegria. Ele deu a palavra com esse propósito. A ideia de que eu tenho a palavra de Cristo, acho ela maravilhosa, mas não tenho a alegria, é uma declaração sem sentido. Por quê? Porque ele me deu a sua palavra para que eu compartilhasse da sua alegria. Por que o Pai me revelou o Filho? Para me desfrutar das afeições que ele tem pelo Filho. Ele me faz ver para desfrutar. Se eu não desfruto, eu não estou vendo. Eu não estou indo além do que está fora de mim, de letra apenas. E uma vez, por exemplo, em seu ensino, e uma vez em oração, Jesus fala a mesma coisa. Ele diz assim em João 15:11: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, por que ele nos revelou todas as coisas? Na verdade, toda a Bíblia é a revelação dele. Para quê? Para que a alegria dele estivesse em nós. Você vê, esse é o propósito. E quando ele ora em João 17:13, ele diz: mas agora eu vou para junto de ti, Pai. E isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então, como devemos responder à afirmação de Jesus? Porque ele nos ensina, nos revela o que revela e ora por nós. Se não é da única maneira que ele deixa claro pelo que ele faz isso, para que o gozo dele esteja em nós, a alegria dele. Então, a primeira resposta é dizermos sim à intenção de Jesus. Nunca busque na Bíblia outra coisa a não ser desfrutar da alegria dele em seu Pai. Porque senão você não está lendo a Bíblia com a intenção com a qual ele revelou a você. E a ideia de você se satisfazer com a Bíblia, sem que ela te leve à alegria em Deus, é se satisfazer com a ponte, ou com a janela, ou com a mão que aponta para um lugar que você não consegue ver o lugar. Você está ali abanando o rabo para a mão.
quando a mão não estava fazendo isso. Não queria que você olhasse e encontrasse satisfação na mão que aponta, mas para onde ela aponta? Se a tua intenção para a nossa intenção para a leitura é essa, nós sempre nos prostramos assim: Senhor, eu vou me regozijar em tua palavra. Quando eu ler tua palavra, eu não vou ignorar o teu propósito. Eu não estou buscando outra coisa a não ser que o teu gozo esteja em mim, que a tua alegria esteja em mim. Onde eu ler tuas palavras, eu não vou ignorar o que tu disseste e tentar encontrar outro propósito para ela. Não tentarei simplesmente aprender a verdade. Eu estou tentando, desejando e ansiando sentir o teu gozo, a tua alegria. Porque se simplesmente eu quiser aprender a verdade, eu vou ficar olhando para a mão, para a janela. Tu me deste tua palavra para que eu tivesse a tua alegria, para que a tua paz estivesse em mim, para que o teu desfrute do Pai fosse o meu desfrute. Portanto, eu não vou analisar nunca a tua palavra sem estar buscando a tua alegria, a tua paz. E, em segundo lugar, compreender que o gozo que Jesus disse que devemos buscar na sua palavra não é um gozo, o meu gozo, a minha alegria, é a alegria dele, para que a minha alegria esteja. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós. Isso é muito mais do que se ele tivesse dito: eu vos dei a minha palavra para que vocês tenham alegria, para que vocês sejam alegres, para vocês tenham motivos de alegria no mundo assim. Não, isso seria bom, é óbvio. Se é o que ele tivesse dito, seria bom. Ele nos deu a palavra para que nós tivéssemos alegria, a nossa alegria, não é? No entanto, ele disse algo que o seu alvo em falar é que a gente experimente, por meio da verdade pregada nesta noite, meditada por nós, um gozo que é o gozo do próprio Filho de Deus em seu Pai. Cristo habita em nós como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. É assim que as afeições dele chegaram em nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Como é que eu posso ter a alegria que o Filho tem no Pai? Só pode ser um fruto do Espírito. Porque a alegria de Cristo é a alegria de Deus. E Cristo habita em mim pelo seu Espírito. É por isso que, você vê, não é o ministério da letra, ele é totalmente cativo à revelação bíblica. Mas Cristo habita em nós pelo Espírito Santo. Essa foi a promessa, a sua promessa e oração. Em João 17, 23, ele diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Cristo mesmo está em nós pelo Espírito. Ele diz assim: o Pai vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16, 17. Esse Espírito dele produz alegria. Você vê, não vencemos aquela horrível lista das obras da carne com a lista das obras da lei, da moralidade da lei. Esse Espírito produz o fruto da alegria, como está em Gálatas 5:22. E essa alegria que o Espírito produz é a alegria de Cristo, não é a combinação química do meu cérebro. Porque a alegria de Cristo não tem nenhuma combinação química. É a alegria do Deus eterno, imaterial, Espírito. E devemos ter, para as palavras de Jesus em João 15, 11 e 17, 13, uma admiração do fato de que a alegria ou o gozo do Filho de Deus seja, em última análise, o gozo de Deus, o Pai. Quando Jesus disse: eu amo o Pai, João 14, 31,
ele disse que a sua comida era fazer a vontade do seu Pai. João 4,34. Então ele não quis dizer que amava o Pai com um amor desinteressado. Você vê, se você falar que você ama Deus com um amor desinteressado, um amor que não te move, certamente não estamos falando sobre o amor que o Espírito Santo produz como um fruto, porque ele produz o amor de Cristo, ele é o amor de Cristo em nós, e o amor de Cristo pelo Pai é totalmente interessado, é um amor verdadeiro. Então, Jesus não amava o Pai como se fosse uma coisa difícil. Amar o Pai é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de amá-lo. Eu tenho uma luta muito grande para amá-lo. Não, você vê, ele amava o Pai. Então a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. O amor dele é fervoroso, é fervente, move ele até mesmo à cruz. Jesus quis dizer que seu deleite supremo estava no Pai, como se estivesse na comunhão da Trindade desde toda a eternidade, que é a realidade. O pensamento de que esse amor e este deleite entre o Filho e o Pai deve estar em nós pelo Espírito Santo, e que nosso amor e nossa alegria devem ser agora mesmo, em alguma medida, a medida desse verdadeiro amor entre eles, é um pensamento estonteante. Isso é a graça, essa é a nova aliança. Deve nos tornar desejosos de ter tanto quanto possível mais dessa alegria, através, é óbvio que ela pode crescer, não é? E é sobre isso que Paulo ora, dia após dia, e é isso que nós buscamos em cada culto, por isso que nós amamos estar juntos com a palavra de Deus, em adoração a Deus e em nossas casas. Isso nos leva às palavras de Jesus, ou seja, a maravilha de que este gozo divino é mediado a nós por meio da palavra, ou seja, por meio de lermos as Escrituras. É só porque tudo isso é verdade em nós, você vê que as Escrituras se tornam essa maravilha que é para nós. É uma alegria sobrenatural criada em nós por meio que é criada e aumentada continuamente por meio de algo que é natural, que é a leitura da palavra de Deus. Sem isso sobrenatural, a leitura qualquer homem natural pode fazer, já que ler não é um ato extraordinário. Mas você vê, não é automático também. Não é? Nós buscamos isso. É por isso que nós lemos a palavra de Deus. Esse é o fator motivacional, não é? Por meio de suas palavras, ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós. Jesus nos oferece uma das maiores experiências no mundo, regozijo em Deus verdadeiro, com gozo que o próprio Filho tem no Pai, através da sua palavra. E Jesus, nós ficamos ainda mais admirados com a palavra que ele usa, para que o meu gozo esteja em vós e o seu gozo seja completo. Jesus não desperdiça nenhuma palavra. Não é? Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria, o meu gozo esteja em vós, e a vossa alegria ou o vosso gozo seja completo. João 15:11. O alvo da Bíblia, então, não é que nós sejamos moderadamente alegres, moderadamente plenos, moderadamente temos paz. Não tem nada de moderado no alvo da Bíblia. O alvo é que o nosso gozo, o gozo de Cristo em nós, melhor dizendo, seja completo. Completo. Completo significa, pelo menos, tão forte que remove dos nossos corações quaisquer prazeres idólatras competitivos. Qualquer competição, qualquer fome ou sede por alguma coisa que viesse realmente nos trazer alegria, sem a qual a alegria não ia ser completa em nós. Significa que o egoísmo encontrou a sua barreira definitiva.
Não devemos mais ser um poço de carência. Todas as outras coisas que você possa pensar que trazem alegria, na verdade, não há carências para serem preenchidas por elas. Não devemos ser um poço de carência, e sim uma fonte de vida. Nós devemos agora no mundo ser doadores e não tomadores. Nós temos o suficiente. Nós temos algo transbordante. O nosso cálice transborda. Um cálice que transborda não é um poço de carência, é o oposto, você vê? Isso é o que Jesus quis dizer quando falou: a água que eu lhe der será uma fonte em vocês. A minha paz em vocês vai ser uma fonte, ela está jorrando. A minha alegria, essa coisa da nossa vida espiritual está sempre ruim, porque alguém não está sendo... Eu estou sem paz porque a igreja não fez isso, porque o irmão não fez aquilo. Essa pessoa é um poço de carência. Ele não está jorrando. Ele devia, no meio da igreja e no mundo, estar jorrando uma fonte. Tudo que eu sou para vocês vai se tornar uma fonte. A paz que eu sou, a minha paz vai ser uma fonte que vai jorrar a partir de vocês. Vocês não vão ser um poço de carência, vão ser uma fonte. O oposto de um poço vazio, que fica pensando, ninguém vai me encher, mais. As pessoas têm que me encher, as coisas, as circunstâncias. Nós não somos mais alguém focados em nós mesmos quando estamos com a igreja ou no mundo, porque nós não somos um poço de carência, nós somos uma fonte. Então Paulo podia desfrutar da comunhão da igreja, ele achava maravilhoso, mas ele podia ficar na cadeia anos. Ele não era um poço de carência, ele era uma fonte, e nós vimos como ele conseguiu jorrar lá da cadeia. Isso é o que Jesus quis dizer quando ele falou: a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Essa água é bebida por meio da palavra de Cristo. Nós bebemos. E a alegria transborda. A paz transborda. Toda a verdade sobre ele em nós vira uma fonte jorrando no mundo agora. Não é? Eu tenho certeza de que há uma plenitude de alegria divina que nós não atingiremos até que a gente veja a glória de Cristo na visão beatífica. Como está em João 17, 24, 26, 1 João 3, 1 e 2. Mas quem pode dizer que medida de alegria de Deus são possíveis, mesmo neste mundo caído, se nós realmente temos olhos para ver a glória de Deus em sua palavra? Qual é a medida? A resposta final, as palavras de Jesus, resulta dessas verdades, ou seja, que nós devemos ser levados diariamente para a palavra de Deus com uma grande expectativa. Devemos estar num culto com uma grande expectativa. Nós não estamos lendo a palavra de Deus como as pessoas leem livros de autoajuda, inspirações para o dia. Em toda a nossa leitura, o nosso alvo é desfrutar a dignidade e a beleza de Deus acima de todas as coisas, de tal maneira que essas coisas que são dele, a paz dele, a alegria dele, o gozo dele, o desfrute dele, em nós vira uma fonte, começa a jorrar. A fé que inclui desfrutar sempre vem de ouvir. Nós contemplamos Cristo através da palavra, e a fé salvadora é mais, não menos, do que você vê a satisfação dos anseios do coração em Deus, de tal maneira que eles jorram. Em outras palavras, a fé autêntica nunca é uma decisão humana que pode ser feita pelo poder da vontade simplesmente do homem, sem que um coração novo, transformado, uma nova natureza seja colocada no homem pelo Espírito Santo. É o abrir, Paulo vai usar a linguagem, é o abrir dos olhos do coração, Efésios 1,18, para ver Jesus, não é esses olhos, é por isso que Pedro está dizendo, vocês não o viram, vocês o viram com os olhos do coração de vocês,
para ver Jesus como mais precioso do que qualquer outra coisa. Portanto, a fé abrange o que nós estamos falando, o alvo de desfrutar a dignidade, a beleza de Deus acima de todas as coisas. O que isso produz em nós faz de nós não uma fonte de carência das coisas, mas uma fonte a jorrar no nosso mundo. Portanto, aquilo que a fé salvadora traz à existência e sustenta e fortalece, nos leva a uma busca contínua de todo o coração de mais daquilo que nós temos. O apóstolo Paulo nos diz que o que gera fé é a palavra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 13, 17. Essa pregação pode ser a pregação audível que vocês estão experimentando agora, pode ser a leitura em nossas casas, mas independente, como a palavra de Cristo diariamente chega a nós, o ensino é o mesmo. A fé é trazida e sustentada pela palavra. É por isso que nós temos sempre fome da palavra de Deus, porque ela não foi só criada pela palavra, ela é sustentada pela palavra, e visto que a fé inclui estar satisfeito naquilo que o coração de Deus se satisfaz, ou seja, eu estar satisfeito como o filho está satisfeito no pai, e o pai no filho, esse desfrute da glória de Deus no Evangelho, na pessoa de Cristo, vem pela palavra. Você vê que o interesse meu pela palavra não é uma coisa final na palavra, não é? É para onde ela me leva, é para onde ela me aponta. Eu não estou olhando como um cachorro que olha para a mão que aponta, ou encantado com a janela. Eu estou vendo, portanto nós devemos nos deleitar e dedicar a essa palavra, não de modo indiferente, não como algo que eu preciso fazer, eu preciso ter um esquema de leitura aqui, mas com uma paixão para ver e desfrutar Cristo. É isso que eu vou fazer quando vou ler a Bíblia. Eu não vou lá porque estou precisando de dicas para o meu casamento, dicas para o trabalho, dicas para lidar com o estresse. Isso foi escrito para mim. Leia, veja, desfrute. É o que Deus fala para aqueles que Ele regenerou. João expõe o mesmo ensino de Paulo, se referindo explicitamente aos escritos, enquanto Paulo se refere à pregação. João 20, 30, 31 diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Tenham todas essas realidades dentro de vocês, operantes. As Escrituras foram escritas para nos levar a crer, e crer significa receber Jesus como pão, como água, para que o anseio da nossa alma por gozo esteja satisfeito, o anseio da nossa alma por paz esteja satisfeito, o anseio da nossa alma por significado esteja satisfeito, o anseio da nossa alma por alegria esteja satisfeito. Não um pouco satisfeito, mas satisfeito de uma maneira que, em vez de nós sermos um poço de carências, nos transformemos numa fonte que jorra. Portanto, as Escrituras foram escritas para criar em nós um desfrutar de Cristo que transborda. Porque então sempre nos achegamos às Escrituras como se o único alvo fosse uma orientação. Porque queremos ler a Bíblia sempre querendo, eu estou precisando de orientação, estou precisando de um esclarecimento doutrinário. Porque as pessoas simplesmente elas não vão à Bíblia pelo que ela traz a nós. Todas essas outras coisas são só a mão, a janela. O que ela traz a nós é desfrutar das glórias de Cristo. Eu não vou lá buscando uma orientação que pode ser útil para mim. Devemos nos aproximar das Escrituras como
corça que anseia pelas águas. Ela não quer uma coisa, é a vida. A corça anseia pelas águas, ela está morta. Não há nada no deserto para ela. É assim que você se aproxima da palavra de Deus. Não é para dicas. Sabe? Encontro de casal, dicas para o casamento. O jovem, dicas para a juventude. Dicas para isso. Vamos às escrituras para beber. Vamos às escrituras para comer, como a corça anseia pelas águas. Vamos para ver. Imagine como a corça encontra água e bebe água fresca no deserto escaldante. Ela sente satisfação. Todo o corpo dela agora está cheio de vida. Vamos para ver e desfrutar as glórias de tudo que Deus é para nós em Cristo, ou seja, para o fortalecimento da nossa fé. Você vê, o Espírito Santo cria a nossa fé através da Bíblia e agora sustenta ela através disso. Nós ansiamos provar o leite da bondade de Deus, o manjar da alegria de Deus, e nós desfrutamos isso na palavra. Paulo manda todo crente sentir forte desejo pela palavra de Deus, porque nela provamos a bondade do Senhor. Ou seja, na palavra nós achamos deleite nas glórias da bondade de Deus em seu Filho. Em outras palavras, Pedro, por exemplo, torna uma questão de obediência esse ver e desfrutar. Ele diz assim em 1 Pedro 1, 23 até o 2, 3: fostes regenerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, ela permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi pregada, vos foi evangelizada. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Então observe esse fluxo de pensamento de Pedro. Ele começa a lembrar aos leitores que eles foram nascidos de novo mediante a palavra. Vocês foram regenerados mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Em seguida, ele diz: esta é a palavra que vos foi evangelizada. Depois ele diz, agora ele ordena: deseje o genuíno leite espiritual, para que por essa mesma palavra que deu vida a vocês comecem a crescer. Então você vê que o fluxo de pensamento avança, de ser regenerado, no verso 1, 23, para ser um bebê faminto no 2, 3. Você não é um adulto ainda, mas está faminto. É uma questão vital. Não é? As pessoas regeneradas chegaram a essa condição pela palavra. E os bebês são instruídos a desejarem o genuíno leite espiritual. Não há dúvida que o leite é a palavra. Porque logo que ele nos manda desejarmos esse leite que nos dá crescimento para a salvação, ele acrescenta: se é que vocês já experimentaram que Deus é bom. É isso que vocês vão ansiar. Desejar, como um bebê faminto deseja o leite. Ele está dizendo o seguinte: se vocês já provaram leite, tendes a experiência, se conecta com o leite, mas o que nós experimentamos não é apenas o leite da palavra, mas também a bondade do Senhor por trás da palavra. Se é que vocês experimentaram que o Senhor é bom, se é que a palavra de fato levou vocês até onde ela pretende levar, ver que Deus é bom, desfrutar Deus. Se ela não levou a isso, então ela realmente não pode nutrir vocês, porque a palavra era aquele lugar, era o meio que está nos levando para vermos, para que nossas almas vejam: Deus é bom, para que nós desfrutemos Deus, para que nós experimentemos o que Ele é em seu Filho, para que experimentemos aquilo que o Filho é
pelo Espírito Santo, a minha alegria esteja em vós, a minha paz esteja em vós. Logo Pedro está dizendo a todo cristão, em sua grande misericórdia e bondade, que Deus nos trouxe a existência através da palavra a essa realidade, que nada tem a ver e era totalmente impossível à lei. Deus estendeu sua bondade, que operou um milagre em nós mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, por meio dessa palavra, nós provamos, nós não ficamos sabendo coisa, nós provamos que Deus é bom. A maneira de mantermos a nova vida e crescermos para a salvação é que nós nunca perdemos esse desejo. Da mesma maneira que nossas vidas biológicas são mantidas porque Deus colocou em nós a fome, sede e prazer em alimentos, é assim que nossa vida espiritual é real, é sustentada. A expressão-chave é desejai ardentemente, como os bebês desejam o leite, né? Pedro não está simplesmente dizendo que devemos desenvolver uma disciplina de ler a Bíblia, uma disciplina de estar no culto, uma disciplina de estar na adoração corporativa, uma disciplina, ele está dizendo, desejai ardentemente. O bebê não desenvolve a disciplina de querer o leite, ele deseja, ele anseia, ele quer. Pedro não está dizendo sobre desenvolver uma disciplina de leitura bíblica, uma disciplina de cultuar a Deus, uma disciplina de estar com outros que amam a Deus. Não está falando sobre isso. Ele está dizendo que nós devemos desenvolver, e é o que o Espírito faz em nós, um anseio pela palavra. Nós temos fome. Nós não temos uma disciplina. O nosso problema é ter uma disciplina, falando biologicamente, para não comer demais, para não exagerar, para não passar do que... Já aqui você nunca vai ter esse perigo, não é? Porque todos os outros alimentos, eles podem fazer, eles têm um limite para fazer bem. Deus não tem limite nenhum. Essa é a linguagem do desfrutar. E o objeto do nosso desfrute é a beleza, é o valor, é a bondade de Deus. Se é que vocês já experimentaram, se é que a palavra levou vocês até o lugar onde ela leva quem ela regenera, quem o Espírito Santo regenera através da palavra, que é a bondade de Deus. Portanto, Pedro está nos dizendo e nos mandando que leiamos as Escrituras não somente para termos uma doutrina e a orientação, mas para provarmos, experimentarmos que Deus é bom, experimentarmos sua alegria, sua paz, seu gozo, através do Espírito Santo que nos foi dado, que o Senhor é bom, como está no Salmo 34:8. Pedro deseja que nossa experiência com a palavra seja tal que a gente esteja sempre avançando, do provar, experimentar, para conhecer, para amar, da doutrina para o deleite, do ver para o desfrutar. Você vê que nunca aquilo em si é o fim. O fim é o desfrute, é o gozo, é a paz, é o deleite. É assim que nós, o Espírito nos tira da obra da carne e nos leva para outro lugar, o fruto do Espírito, e não para as obras da lei. Podemos sentir a paixão que Pedro tinha em mente ao falar e ter a experiência, se nós retornarmos. Nosso tempo está acabando. Ele diz, a quem não havendo visto, é aqui que ele diz, 1 Pedro 1,8, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultasse com alegria indizível e cheia de glória. Pedro admite que, num sentido, nós não vemos Cristo agora, e nem devemos esperar afeições por termos algum tipo de visão. Ele ressuscitou dos mortos, ascendeu e está à direita de Deus. 1 Pedro 3,22, no qual, não vendo agora. Apesar disso, eles desfrutam a dignidade e a beleza de Cristo. Como eles desfrutam isso? Pedro diz, nisso exultais, verso 6. Ele está se referindo ao que ele acabara de escrever no versículo 3 e 5, que de acordo com a grande misericórdia de Deus, ele havia sido gerado de novo pela ressurreição de Jesus Cristo e que possuíam uma herança indescritível, e indestrutível, que nos aguarda na vinda de Cristo. Nessa realidade, eles se regozijavam. Nisso, eles iam desfrutar da dignidade e a beleza
de Cristo. E de fato a palavra desfrute fica aquém do que eles experimentaram aqui. Pedro usa a palavra que não tem correspondente no Novo Testamento. Sempre é melhor quando a palavra aparece em vários lugares, porque você tem uma ideia melhor. Pedro diz que, embora não pudesse ver Jesus com os olhos físicos, eles amavam e se regozijavam com uma alegria indizível e cheia de glória. No verso 8. Por que essa alegria é chamada cheia de glória? Isso retrocede ao que nós falamos sobre a alegria em João 15:11. Jesus nos comunicou sua palavra para que a alegria dele estivesse em nós. Agora ele está na glória que tinha com o Pai antes do mundo ser criado. É o que também é parte da oração dele em João 17:24. E nossa alegria é a alegria de Jesus que está à direita do Pai. Portanto, em alguma medida, nossa alegria é a própria alegria do Jesus glorificado. Jesus, depois de ter terminado toda a sua obra, Paulo disse assim em 2 Coríntios 3:18, e todos nós, com o rosto descoberto, desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, de um grau de glória para outro, na sua própria imagem, como pelo Espírito, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Então, enquanto os cristãos contemplavam a glória de Jesus na palavra, não é? Como está em 1 Pedro, eles mesmo, em alguma medida, são glorificados, são levados de um grau para outro de glória, são transformados de glória em glória, como Paulo diz, na própria imagem do Senhor. Por isso a alegria deles era, em algum grau, uma alegria cheia de glória. Ou seja, a alegria deles refletia a glória de Cristo, à direita de Deus. Então, 1 Pedro 1,8, o apóstolo escreve a experiência daqueles cristãos sem qualquer sugestão de que isso é exclusivo de algum cristão. Isso é o que os cristãos são. Isso é o que nós somos. Somos aqueles que se achegam à palavra, nesse caso, 1 Pedro 3, 3-7, né? 1 Pedro 1, 3-7, e provamos nela toda a bondade de Deus, tudo aquilo que satisfaz nossa alma, e vemos com os olhos do coração a glória de Cristo, e experimentamos a resposta de ver isso que é a alegria indizível e cheia de glória. Pedro disse, nisto exultais, não o vendo agora, vendo assim, através da palavra. Você vê o que a palavra é para o coração regenerado? Você vê a distância imensa que a nova e a velha aliança estão. Você vê a distância imensa que a graça está da lei. Você vê como em momento algum nós somos levados para a lei para sermos transformados. Não somos levados das obras da carne para as obras da lei. Você vê o poder, a profundidade daquilo que Cristo comprou para nós, do que o evangelho que é pregado para nós é, de como o coração regenerado se relaciona com a palavra de Deus. Cada vez mais, não é? Nós vivemos numa geração distante da realidade bíblica. Muitas pessoas, mesmo quando falam mais em santidade, mais elas se distanciam do evangelho. E o homem fica nesse lugar horrível, entre as obras da carne e as obras da lei. Mas no meio, onde estão as pessoas realmente regeneradas, você vê que o propósito, para onde a palavra nos leva, por causa daquilo que nós recebemos em Cristo, é a alegria de Cristo, o gozo de Cristo, de tal maneira que nós não somos mais um poço de carências, somos uma fonte. Tudo que Ele é para nós jorra, a sua paz jorra, a sua alegria jorra. Nós nunca vamos para a Bíblia para buscar orientação, dicas, nós vamos buscar contemplar essa glória, que produz em nós mais da alegria dEle, da paz dEle, do gozo dEle, e assim nós estamos tornando cada vez mais parecidos com Ele, de um grau de glória para outro. Ninguém
atingiu todas essas coisas. Todos os homens verdadeiramente regenerados estão crescendo nessas coisas. Mas todos eles, como um bebezinho, já está cheio de vida e fome pelo leite, estão com essas coisas em comum na vida deles. Nada mais é igual. Aquilo que a lei faz não tem nada em relação ao que o Evangelho faz. Realmente, o ministério da lei é o ministério da morte. Ela não pode fazer nada, a não ser nos levar para este único lugar, para o Calvário, para o Evangelho, para a nova aliança, onde nós temos, de fato, provado que Deus é bom em Cristo, pelo Espírito que nos foi dado. Vamos ficar de pé.